Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje, mais uma segunda-feira, postando para vocês o nosso queridíssimo Respondendo aos Inscritos. Separei aqui algumas perguntas, separei alguns textos que me foram encaminhados aqui, que eu achei pertinentes ao canal. Dúvidas interessantes, claro, dúvidas de devaneios. Tio Spook, tem alguma coisa debaixo da minha cama? Tio Spook, sonhei com a pé de abacate, será que é o demônio? Essas coisas não são legais, tá certo? De novo, se vocês querem que realmente ocorra um processo de limpeza, retirada de energias da casa de vocês já sabem que vocês estão sob influência de alguma coisa que não é legal, atitudes não legais, comportamentos questionáveis, aí você deve mandar o e-mail para... Muito bem, quem já passou pelo tratamento sabe, limpezasdecasa@gmail.com, está na descrição do vídeo. Tio Spook, o que é descrição do vídeo? Eu não sei. Sabe, quando vocês têm lá o videozinho no canal do YouTube, tem lá um sinalzinho mais, você clica, abre uma tela enorme embaixo do vídeo, onde tem as nossas redes sociais, tem os contatos, tem a caixa postal para enviar coisas, presentes e também os e-mails com o direcionamento correto. Então, eu preciso de um processo de retirada de energias ruins, ou eu tenho uma doença, eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade que eu preciso que me auxiliem junto à medicina tradicional para poder facilitar o processo de recuperação. E aí tem muitos pacientes que nos procuram, pessoas com câncer, leucemia, doenças reais, que estão recebendo a ajuda e o auxílio. Gente, muito obrigado àqueles que acreditaram, confiaram em mim, porque é muito gratificante ver uma pessoa que está com leucemia, que está com câncer, em poucas sessões a doença regredindo e os médicos mandando e-mail perguntando: cara, o que você está fazendo que está funcionando que eu não sei? É muito legal quando isso acontece, tá bom? Então não tenham medo, como vocês viram na descrição do depoimento lá de cada inscrito que passou pelo tratamento. A gente pede para as pessoas, obviamente, mandarem o comentário do tratamento. Algumas pessoas, elas não têm problema em participar do canal, algumas ainda ficam com timidez, ainda ficam com, mas eu não sei mexer na câmera. Muitas pessoas que participaram, que aceitaram o tratamento, elas colocaram o depoimento lá. Deem uma olhada que é muito legal, tá bom? Então não tenham medo, tá? Deem uma chance a vocês para poder retirar essas melecas, tá? Lembrando, isso aqui não é pai de santismo, tá? Eu sou licenciado pelas Filipinas como terapeuta e psicoterapeuta, então é importante falar sobre isso, porque tem muita gente que acha que isso aqui é pai de santismo. Isso aqui não é pai de santismo, tá? Isso aqui é uma ciência na qual eu aprendi ao longo de 15 anos. Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Ana Beatriz Cortella. Bom dia, Spook-sama. Spook-sama. Assisto seus vídeos diariamente durante meus intervalos de estudo e eles têm me ajudado muito. Gratidão. Que bom, muito obrigado. Refletindo um pouco, percebi que algumas casas da playlist de limpeza de casas tinham um cantinho reservado para orações e meditações dentro do apartamento ou casa. Isso é importante. Moro em apartamento e faço minhas meditações ou leituras no térreo, onde tenho mais contato com a natureza. Realizar as meditações fora de casa prejudica a proteção do meu apartamento? É melhor ter um local específico para fazê-las diariamente? O cômodo da casa tem que ser destinado apenas para isso ou pode ser a sala, quarto e etc? Perdão pelo texto gigante e a chuva de perguntas. Muito obrigado pelos ensinamentos. Um abraço, Ana Beatriz. Ana, a sua pergunta é muito legal e assim, eu mesmo não me recordo se eu respondi isso no Desmistificando as Crenças Populares, mas todos nós temos o nosso minuto de oração, o nosso minuto de fé, a nossa prática diária, o nosso exercício na qual nos colocamos devotos à nossa divindade. Independente da crença que cada um siga, nós temos que nos reservar, seja no kardecismo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na prática da nossa cristandade, do catolicismo, ou o que for, até mesmo do budismo, nós temos que ter um lugar ou um minuto, entre aspas, né? Um minuto, porque um minuto é pouco para direcionar nosso exercício de fé, mas tem um momento no qual nós sentamos e conversamos com Deus. Eu gosto muito de conversar com Deus, eu gosto muito de filosofar, de argumentar
tentar encontrar soluções para problemas do dia a dia, questionamentos sobre a existência ou caminhos que devemos seguir ponderando. Quando nós realizamos o nosso exercício de fé, é muito bom e muito utilizado pelos grandes magísteres da antiguidade ter um lugar reservado para isso. Eu lembro que quando eu entrei na Ordem Rosa Cruz, eles realmente davam uma preferência para que você tivesse um cômodo para isso, ou que você tivesse um quarto mais organizado para que um dia da semana você pudesse ler as monografias da Ordem Rosa Cruz e poder exercitar um minuto de filosofia sobre o que está sendo lido das monografias. E antigamente os magísteres, eles tinham um quarto direcionado ao exercício da fé, no qual você não tinha que ter nada no quarto, nada. Eles pediam para que não tivesse nada elétrico, eletrônico, nada no quarto, somente 4 paredes, teto e chão, obviamente, para que você pudesse direcionar o exercício da sua fé. É importante? É importante. É necessário? Nos dias de hoje, muitas pessoas têm lá seus 3 quartos, né? E tem lá filhos, tem quarto da tranqueira, da bagunça, tem um monte de coisa reservada e é difícil você ter um lugar limpo e tranquilo para que você possa fazer esse tipo de coisa. Mas é indicado sim, é indicado. Uma coisa que eu aprendi é que o mundo espiritual é metódico. Ele é metódico no que princípio? Se você reza, por exemplo, todo dia às 3 horas da tarde, a energia vai esperar que você continue praticando às 3 horas da tarde. Se você chegar às 4 horas para fazer a sua oração, você vai perceber que o quarto ele foi preparado para as 3 horas da tarde. Então, é como se alguém escutasse a sua oração. É como se alguém aparecesse e falasse, ok, quero ver a sua entrega da fé, eu quero ver a sua devoção, eu quero ver o ato da filocalia que existe dentro de você na entrega para a sua divindade. E eles vêm mesmo para escutar. Agora, quem são esses guias e tudo mais, depende muito da sua fé, depende muito do caminho religioso que você seguiu. Sobre a sua observação na limpeza de casas, onde cada casa que eu fui tinha lá um negócio na parede, um penduricalho, ou mesmo um lugar reservado, vai muito da crença de cada um. E olha, não faz diferença, tá? Porque muitas casas que eu fiz o processo de retirada de energia, ter o cantinho da sua oração ou não muda nada. A questão desse quarto poder te proteger ou poder proteger a sua casa não vai fazer diferença. Por quê? Porque o segredo não está na casa, o segredo está na pessoa. Se você não equilibra a sua casa, se você não tem um comportamento saudável, uma prática saudável, uma vida tranquila e regrada, longe de drogas, vícios, de dúvidas, você vai estar suscetível a qualquer tipo de criatura entrar e fazer o estrago na sua vida. Você tem que ter uma vida tranquila, zelada, uma vida protegida, uma vida longe de problemas que possam te desestabilizar emocionalmente, mentalmente, manter sempre um resguardo, ficar longe de encrenca, sabe? Aí sim você começa a equilibrar. A casa é um reflexo dos seus donos. Se há uma desarmonia entre as pessoas, a casa vai sentir isso. Então não indifere. O quarto não vai proteger nada. As pessoas acham que é aquela coisa, se eu olhar para um crucifixo, ele vai me proteger. Não vai. O erro está dentro de você. Não adianta. Venâncio Serrano. Olá, grande Rodrigo, boa noite. Ou seria boa madrugada. Não, hoje eu estou gravando quase 8 horas da noite. Me chamo Venâncio e sou um inscrito há pelo menos 1 ano e tive a grande honra de realizar um tratamento espiritual com você. Olha só. Agradeço humildemente por toda a sua ajuda e ensinamentos para seus inscritos. Sinto que me tornei alguém bem melhor após seguir seus ensinamentos, mas sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, mas que vou conseguir me tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Muito bom, Venâncio. É isso, é a observação, tá? Minhas dúvidas a respeito dos vídeos são: em seu vídeo sobre alma gêmea, ou como diria a minha antiga funcionária do lar, alma gêmula, você menciona uma técnica curiosa para atrair uma pessoa especial para nossas vidas. Sobre essa técnica, gostaria de saber se a foto da pessoa precisa ser necessariamente um recorte de revistas ou se a pessoa for uma
boa desenhista, ela poderia criar o rosto da pessoa. Outra pergunta que eu tenho é, sem sombra de dúvidas, os animais são criaturas bondosas e especiais em nossas vidas, independente de sua espécie, raça ou outros fatores. Gostaria de saber se, além de poder ver e sentir presenças espirituais, os animais também podem sentir se uma pessoa é boa ou não. Desde já agradeço pela atenção e um grande abraço para você, Lilo, Tia Spook e os universitários. A Lilo tá aqui, ó, olhando para mim, brava, porque eu fechei o cercadinho aqui da porta e ela fica olhando, dizendo, pô, meu pai não vai deixar eu entrar. Daqui a pouco ela começa a rosnar e bater no cercadinho, vocês vão escutar, ela quer porque quer entrar. Mas vamos lá. Eu agradeço, obviamente, pela confiança, Venâncio, por ter aceito a minha proposta do tratamento, tá? E as condições do tratamento. A sua observação de sempre ser uma pessoa melhor, isso é um exercício constante para a sua vida inteira, cara, inteira. É muito legal isso. E sobre a técnica de atrair uma pessoa ou atrair, de novo, eu vi uma pessoa fazer essa técnica eu passei para vocês porque realmente deu certo para uma grande instrutora espiritual que eu conheci, e ela fez com recortes de revista. Não sei se com desenho funcionaria, mas ela fez com o recorte e deu certo para ela. Ela conseguiu atrair a pessoa que ela queria. E foi inacreditável, porque ela falou. E o mais engraçado é que eu conheci ela pessoalmente e ela me mostrou o marido que ela atraiu. Ela atraiu um cara da Austrália, para vocês terem uma ideia. E funcionou, eles casaram, tá? E tiveram um filho. O nome dele é Graham. Eu conheci o Graham. Graham é um cara espetacular, um ser humano muito, muito show de bola. E funcionou, cara. É engraçado como as coisas, a lei do pensamento, da atração funciona. Mas, de novo, siga as instruções que foram colocadas. Utilize recorte de revista e não desenho, porque eu vi funcionar com recorte de revista. Se eu falar pra você, também funciona com desenho, eu não sei, tá? Eu não sei. Até porque eu nunca pratiquei isso. Eu nunca precisei de uma lei da atração para ter uma pessoa na minha vida, tá? O que eu precisei para ter uma pessoa na minha vida foi o meu canal do YouTube, que daí veio a Tia Spook. Tudo bem. Bom, vamos lá, sobre os animais. Os animais, eles têm uma percepção, sim, sobre coisas, pessoas e energias, tá? O engraçado é que, assim, eu conheci alguns adestradores de cachorro e tudo mais, eles falam que os cachorros, por exemplo, eles conseguem sentir o cheiro do medo, a percepção do medo. O que é isso? Se você está na frente de um cachorro e você está inseguro, o cachorro consegue perceber essa insegurança e ele acha que você vai fazer alguma maldade com ele ou que você está hesitando. E ele acaba te atacando, tá? Isso eu ouvi de um adestrador. Eu, por exemplo, primeira coisa quando eu vou na casa de uma pessoa é olhar o cachorro ou o gato. Porque é como se eu pedisse a permissão para os animais para entrar na casa. E é engraçado, eu sempre faço isso, sempre. Eu dou a minha mão para o cachorro cheirar, eu dou os meus objetos para o cachorro cheirar, e geralmente, como eu tenho a Lilo, então eles já vão direto no tênis, que a Lilo dorme em cima do meu tênis. Então eles já percebem que eu tenho um cachorro. E aí já gera uma familiaridade, ou seja, eles já sabem que eu tenho um bichinho. Então eu sempre vou conquistando. E o mais engraçado é que os cachorros, ou, na maioria os gatos gostam mais de mim. Eu não tenho tanta familiaridade com gato. Eu gosto mais de cachorro. Mas é muito curioso, os gatos eles vêm para cima de mim com uma facilidade brutal, tá? E eu não sei, eles percebem algo em mim que eu não sei lhe dizer o que é. Não sei, eles se sentem confortáveis comigo. E eu gosto mais de cachorro. Mas eu tive o Luli. O Luli, para quem escutou 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, foi meu primeiro cachorro. O Luli atacou meu vizinho. Ele percebeu que meu vizinho não era uma pessoa boa e ele mordeu o meu vizinho. Mordeu mesmo, forte. Meu vizinho, na época, ele devia, sei lá, ter 12, 13 anos. Não, minto. Não, acho que 15 anos de idade ele devia ter. Ele atacou o meu vizinho nunca mais foi em casa, nunca mais, tá? Ele percebeu alguma coisa no meu vizinho e não se sentiu confortável em tê-lo lá em casa.
Curioso, mas os cachorros, os animais, eles percebem sim a sua energia e percebem até a sua intenção. É algo sensorial. Luiz Simão, bom dia, boa tarde, boa noite, Spook. Comecei a assistir os seus vídeos há pouco tempo, mais de um ano. Tá bom. Chegando ao seu canal pelo vídeo em que fala sobre a medalha de São Bento, gostaria, em primeiro lugar, parabenizá-lo pelo crescimento do canal, a evolução que teve desde então em conteúdo e qualidade. Obrigado, mas muito disso foi pelas puxadas de orelhas que vocês deram. Tio Spook, a câmera não tá legal. Tio Spook, a luz não tá legal. E esse lapela, tio Spook, quando é que vai chegar? Então a gente conseguiu otimizar as coisas aqui. Tenho buscado meu crescimento desde que comecei a acompanhar o canal, fazendo cursos de Reiki, apometria e ingressei em um centro de Umbanda que tem me trazido um crescimento incrível. Gostaria de saber se ainda trabalha com seus guias de Umbanda. Já mostrou em um vídeo antigo suas guias da época em que trabalhava nessa linha. As entidades da Umbanda, como Boiadeiro e Exus, ainda se fazem presentes nos seus trabalhos de limpeza? Muito obrigado pela atenção. Pode publicar a pergunta no seu vídeo sem problemas. Grande abraço, Luiz Fernando. Luiz, eu agradeço demais pela sua participação, pela sua pergunta e por confiar em mim. A questão dos guias, eu li a sua pergunta, eu acho que cabe aqui um adendo. É o seguinte, o guia não é seu. O guia, Luiz, ele só te auxilia mediante um serviço que você presta ao centro espírita. Isso eu aprendi aos tapas. Por quê? Quando eu fui entrando no centro de Umbanda, e eu vou contar isso nos 50 bilhões de fatos, a minha primeira ida no centro de Umbanda, que foi bem estranho, eu fui adquirindo, cada sexta-feira ou sábado que eu ia no centro, uma figura se manifestava para mim. E eu desenvolvi as 7 linhas nas 7 primeiras semanas que eu fui. Alguns eu tinha mais familiaridade. Então o primeiro veio o Exu, que foi um espetáculo. Cara, o Exu, ele é uma lição, é uma aula. Eu sou apaixonado por Exu. Eu acho que o Exu, o Exu, ele é uma figura caricata, sensacional da Umbanda e que cativa as pessoas. E eu não só tinha um, mas eu tinha 5 Exus, mais Pombagira e Exumirim. E eu não sabia o porquê eu desenvolvi tudo aquilo. Obviamente que como eu estava engatinhando ainda dentro do processo de aprendizado das técnicas, das terapias e de enfrentar o mundo espiritual para ganhar pelo menos um alicerce de proteção, esses Exus, eles se faziam presentes durante os processos de tratamento ou de limpeza, mas eles só observavam enquanto eu utilizava as técnicas complementares que eu tinha. Então, na época, eu fui aprendendo as técnicas, aprendi Reiki, aprendi Magnified Healing, fui aprendendo outras técnicas com as quais eu conseguia tratar pessoas. Embora o Reiki e o Magnified Healing era muito mais para mim do que para tratar as pessoas, os Exus me davam proteção contra obsessores do mundo espiritual quando eu fazia o processo de intervenção. Depois que eu me alicercei, depois de 15 anos, aprendendo a técnica das Filipinas, eu não precisei mais dos Exus. E vieram os universitários desta técnica para me garantir a proteção. E aí os Exus voltaram ao centro espírita, aonde eu atendia, e prestam serviço para o centro. Então eles não pertencem à minha pessoa, assim como os seus também não pertencem a você, e quem é um bandista do canal também vai entender esse processo no qual ele só vem quando você está trabalhando, fazendo a sua entrega da sua fé ou exercitando a sua fé no centro espírita. Depois disso, se você deixou de ser, eles vão se afastando. Por quê? Porque eles precisam evoluir e vão procurar cavalos, não é mesmo? Que são os médiuns da Umbanda, para poder trabalhar. Com isso eles evoluem e conseguem aí o alívio kármico. Então essas figuras que me auxiliaram, os Exus, o Boiadeiro, o Baiano, o Preto Velho, o Preto Velho, um dia eu vou mostrar para vocês, eu tenho a bengala do Preto Velho, o cachimbo deve estar aqui, tá? Ele foi algo
de chorar, assim, eu atendia com ele, as consultas que ele dava, ele falava, cara, escuta o que eu vou te falar, e ele dava um sermão, assim, era lindo, lindo, era uma aula escutar o Preto Velho falar. Mas com o tempo, eu me direcionei a técnicas que realmente são mais próximas à ciência, com as quais eu consigo trabalhar e atender as pessoas. Então eu não utilizo mais a Umbanda está guardadinha, eu tenho as guias, tenho tudo, mas eles estão guardadinhos. E eles prestam serviço à humanidade, ou seja, aos centros de Umbanda, Quimbanda, ou Candomblé, ou a linha que eles quiserem trabalhar, dentro dessas casas, e não dentro da minha casa, tá bom? Mas assim, esse é um erro dos médiums. Aprendam que essas entidades não são de vocês. Elas são do mundo espiritual. E como vocês deixam de atender, elas vão abandonando vocês gradativamente, o que é natural. Marcos Borges. Boa tarde, tio Spooker. Em seu vídeo, você disse que já deu palestras, minicursos aí na tua cidade. Não, na minha cidade não. Então você tem uma boa dicção e oratória. Eu não dei palestras, tá? Eu vou explicar para vocês, espera aí. No meu caso, eu sou uma pessoa com extrema dificuldade para falar em público. Certa vez, ouvi falar que podemos desenvolver a fala, argumentação e dicção praticando reiki, energizando certos pontos de energia, pois dizem que em alguns casos certos pontos estão com energia fraca. Não. Por isso que temos dificuldade de desenvolver certas coisas. Não. Se eu fizer o tratamento com você, o tratamento de reiki, será que vai me ajudar na fluidez da fala e desenvolver essa habilidade? Como você desenvolveu a habilidade de falar tão bem? Espero que o senhor leia em um respondendo aos inscritos. Sou teu paciente, um abraço. Marcos, eu dei cursos de técnicas das Filipinas aqui em São Paulo, mas eu dei para 1000 alunos, mais ou menos, tá? Por mais que você fale, pô, o tio Spook tem essa facilidade de falar, ele tem um background, um conhecimento tão legal, o meu foco não é cursos, o meu foco é enfrentar o problema de frente. O que me dá muito, assim, muito prazer é ver uma pessoa tendo a sua enfermidade curada. Cara, eu adoro receber um e-mail dizendo: Rodrigo, eu fiz o tratamento de câncer com você e eu não tenho mais câncer. Rodrigo, eu fiz o tratamento de diabetes e o médico mandou o laudo e eu não tenho mais diabetes. Isso para mim é algo sem preço, é algo que me convence cada dia mais que eu estou no caminho certo. E assim, nós temos recebido, acho que depois a Tia Spook pode vir aqui conversar com vocês a respeito disso. Eu vou te falar que 99,99% dos casos eles estão sendo resolvidos. Casos de diabetes, câncer, leucemia, problemas sérios. E isso para mim é incrível. Eu fico muito, muito gratificado quando eu recebo e-mail de médicos questionando, dizendo: cara, como é que funciona um negócio desse? Como é que você faz? Me explica, por favor, me dá uma luz, porque a gente cansa de colocar remédio nas pessoas e muitas vezes nós não vemos tão resultado assim quanto uma aplicação de uma técnica desse tipo. E como eu falei para vocês, não tenham medo. Nos Estados Unidos existem clínicas disso, hospitais trabalhando com isso, no Oriente é direto. Quer dizer, a gente vive ainda sobre uma âncora que trava a abertura de novas possibilidades. E com o tempo eu vou escrever livros sobre isso. Eu dei aula em Córdoba, tá? Eu fiquei mais ou menos uns 20 a 30 dias em Córdoba. Eu dei aula dessa técnica, eu tive uma turma muito legal, eles fizeram propaganda na rádio local. Eu tive um centro de atendimento ao longo de 30 dias que eu peguei o dinheiro que as pessoas pagaram as consultas e tudo foi doado. Então, assim, a única coisa que eu arquei mesmo foi a passagem. O resto eu tive hospedagem e todo o dinheiro foi doado para instituições de caridade. Então foi algo extremamente gratificante para mim, porque foi um desafio para mim, sabe? Ver Alzheimer. Putz, eu vou contar para vocês depois do tratamento de Alzheimer que aconteceu lá e assim, é de chorar, tá?
E eu fiquei muito comovido e olhava para mim e falava, cara, a técnica funciona. Então foi muito bom. Mas a respeito, por exemplo, da sua enfermidade, que é a questão de não conseguir falar em público, não só você, mas eu acho que a grande parte das pessoas hoje, elas são fechadas, são travadas. O dom da oratória não deveria ser um dom da oratória, deveria ser um obrigatório, porque as pessoas têm que aprender a se expressar. As pessoas têm que aprender a colocar as ideias no lugar certo, para que na hora você consiga ser assertivo na maneira como você fala. E não é só uma questão de tratamento para esse tipo de coisa, mas é uma questão de vencer os seus medos, às vezes ter cara de pau. Cara de pau. Eu lembro que eu trabalhei num banco de investimento estrangeiro e às 7 horas da manhã a gente tinha que fazer um speech de manhã, um morning call, com Brasil, Portugal, com os Estados Unidos, e nós tínhamos que falar em português e inglês o discurso. E, cara, é aquela coisa, vou dar minha cara para bater, vou dar minha opinião, vou ter vocabulário, vou ter conhecimento, ler jornal, ler livros, ter conhecimento para poder passar para as pessoas. Quando você tem esse conhecimento e quando você abre a boca dizendo o primeiro A e você expressa aquilo que você sabe com segurança, as pessoas param para te escutar. Eu tive muitos problemas para aprender a falar com uma câmera. Eu não conseguia olhar para a tela, para o bocal da câmera. Eu olhava para o monitor que está do lado e as pessoas riam, falavam, o tio Spook, olha para a câmera, não olha para o monitor. Porque eu tô me vendo no monitor, então é mais fácil me ver, porque eu estou falando para mim, é como se fosse um espelho. E olhar para a câmera é difícil. Uma das práticas que eu te recomendo, Marcos, fale com seu espelho ou fale sozinho. Ah, tio Spook, isso é loucura. Não, muitas escolas, até mesmo escola de inglês, fala, cara, você quer aprender a falar? Exercite a sua voz, escute a sua voz, olhe para o espelho e fale para o espelho, como se falasse para um público. Imagina que você está no púlpito e que você precisa falar com uma multidão, fale. Eu lembro que uma vez eu estava participando de um evento de mercado de capitais, e a gente estava num hotel repleto de executivos, de donos de empresa, gente grande. Tinha, nossa, muita gente de poder aquisitivo extremamente alto. E no palco tinha um cara da Deloitte, tinha empresas, tinha executivos de alto nível. E na hora que o cara da Deloitte foi fazer o estudo de case dele, ele travou. O cara da Deloitte, cara, de uma das maiores auditorias do mundo, o cara não conseguia abrir a boca. E ele ficou meia hora catatônico no palco. As pessoas tiveram que levantar e pedir para ele, né, calma, sai do palco, respira, toma uma água. Ele não conseguiu abrir a boca. Um cara da Deloitte, cara, que está acostumado a falar em público, ele travou. Na hora que acendeu aquele flash e ele olhou para o público, ele não sabia o que falar. Então, assim, não é uma questão só de energia do corpo, mas é uma questão de segurança, equilíbrio emocional, de você poder ter o vocabulário correto, as palavras certas, a linha de raciocínio correta, de você fazer o exercício olhando para o espelho, tá? São vários processos. Eu lembro que eu tive um paciente com esse tipo de doença e ele estava realmente inseguro com relação ao seu trabalho, inseguro com relação à fala, à postura e tudo mais. E a gente fez, acho que 1 ou 2 sessões na pessoa, a pessoa acordou confiante, a pessoa acordou bem, acordou mais disposta, falando, cara, mexeram comigo à noite. Sobre a aplicabilidade do Reiki, nesse caso, eu não sei, tá? Agora, com a técnica que eu trabalho, isso daí, é ridículo, tá? É ridículo. E não é uma questão de trabalhar só ponto desse que você colocou, alguns pontos, não. Tem um ponto das emoções, tem um ponto da mente, do raciocínio, o ponto do intelecto, que tem que ser trabalhado para que a energia realmente que esteja bloqueando o fluxo natural seja retirada e você consiga fluir nas suas emoções, fazendo com que você não peque pelo excesso de nervosismo, insegurança ou raciocínio que te atrapalha na hora de falar, porque a sua mente deve pensar na mesma proporção que você está falando. Tem pessoas que falam muito rápido porque pensam rápido, ou tem pessoas que falam muito devagar porque a mente ainda está formulando a linha de raciocínio. Ou seja, são vários fatores.
Então, assim, eu espero que você tenha entendido, tá? De novo, não é só a questão espiritual, mas também tem a questão emocional, de conhecimento também. São vários fatores. Felipe Janser, ou Janser. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Rodrigo Universitários. Meu nome é Felipe Janser, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu conheci seu canal através da análise do vídeo do Ouija do Ambu e desde então fiquei viciado. Eu espero ansioso por novos conteúdos. Eu também, Felipe. Parabéns pela playlist de budismo. Terminei ela semana passada e já estou começando a de mediunidade. Muito bom. Sem mais delongas, segue minha pergunta. Lembro que você comentou em alguns dos seus vídeos sobre deuses sumérios. Ih, lá vem a bomba. Com os quais você prefere não bater de frente. Não precisa dar muitos detalhes a respeito dele se não quiser, e peço humildemente que os universitários lhe permitam comentar sobre o assunto. Esses deuses já foram humanos como os obsessores e criaturas que estão acima desse reino? Eles nunca foram humanos. Abraço e muito sucesso. Felipe, é questionável a sua pergunta, nem na questão dos universitários. Por quê? É assim... Existem figuras do mundo espiritual, ou arquétipos do mundo espiritual, que não precisam ter sido humanos para que você consiga colocá-los dentro de um processo de divindade. Existem figuras da mitologia, por exemplo, seja da mitologia africana, ou da mitologia hindu, ou mesmo da mitologia suméria, que justifica a criação do mundo. Então, de novo, na mitologia africana, acredita-se que caiu um meteoro na África e saíram 5 deuses de dentro desse meteoro. Esses 5 deuses, um deles era Exu, como já foi falado, um deles era Ifá, Obatalá, Iemoja e Oxóssi. Ou seja, eram 5 figuras que não necessariamente eram obsessores ou que eram pessoas normais, eram seres humanos, eram divindades que eles acreditam que colonizaram a África. Na mitologia hindu, você tem a Trindade. Da mesma maneira que a gente tem o Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm ali Shiva, Vishnu e Brahma. Brahma com a sua criação, Vishnu com o amor que mantém o que foi criado, e Shiva como o deus do caos que destrói. Porque daí ele justifica o círculo de destrua, mantém, crie e vá embora. Da mesma maneira acontece com os sumérios. Os sumérios eles também têm a sua mitologia com a criação do deus da terra, com a criação do deus do ar, que surge a atmosfera, e aí vão criando as alegorias da Suméria. A questão a Suméria era uma união de diversos povos, da mesma maneira que os mesopotâmios, babilônios, eram diversas culturas que foram sendo colocadas ou alimentadas dentro de diversas crenças. Então, você tem a formação dessas divindades, da mesma maneira que nós temos na Índia, que eram criaturas, seres de luz, ou seres que eles realmente acreditavam que poderiam auxiliá-los, seja na guerra, seja na agricultura, seja na prosperidade, e cada um tinha a sua função. Então, eles não eram seres humanos e também não eram obsessores, eles simplesmente assumem a alegoria de divindades mediante a origem de sua fé. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano tinha medo do trovão porque achava que era a fúria de Deus. O ser humano olhava aquelas montanhas, ele achava que eram o quê? Deuses adormecidos. Ele olhava o rio, ele achava que aquilo era uma divindade, que uma árvore era uma divindade. Então, ele coloca e cria suas alegorias baseadas nesses elementos. O interessante é que eles idolatravam até mesmo o seu imperador ou o seu rei. Eles acreditavam que toda a figura do rei, do imperador, eles eram a figura da divindade na terra, porque eles tinham um poder tão elevado de comandar uma nação. Então ele só poderia ser uma representação divina na terra com o poder de
comandar o seu exército, de criar leis, de poder criar e comandar aquele povo, ok? Então precisa tomar muito cuidado. Realmente, eu não gosto de mexer com essas figuras, porque eles têm um poder muito forte. Da mesma maneira que você tem Shiva, Vishnu, Brahma, você tem Kali, você tem Parvati, você tem até mesmo Rudra, que foi um deus complicado de se lidar, utilizado pelo hinduísmo e até mesmo como reflexo no budismo. Tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com essas representações, tá bom? Eu não sou muito fã de falar sobre os deuses sumérios, porque além de ser um aprendizado que eu tenho contínuo de estudar, eu tenho um livro sobre os sumérios, eu estou lendo mais sobre como era a cultura, o povo e tudo mais, porque é um fascínio meu. Eu não gosto de mexer com essas coisas e não acho que é seguro. Então fiquem longe desse tipo de coisa, até por respeito. Jefferson Mariano. Vendo seus vídeos, me deparei com algo que você disse, que curiosamente os espíritos respeitam paredes e portas. Meu quarto é o único cômodo da casa que não é forrado. De certa forma, eu gosto disso, pois moro no Piauí e quando quero cozinhar ovo, só coloco minha mão com o ovo para fora da janela. Isso daí é terra de macho, é assim que eu gosto, rapaz. Né? Quer secar a cueca? Joga ela no jardim, pega depois. Meu quarto é o único que é mais frio à noite. De alguma forma estou mais vulnerável. Que demais. Outra questão é, desde que a minha cama quebrou, eu comecei a dormir com o colchão no chão. Eu meio que acostumei com isso e não me preocupei mais em comprar uma armação na nova cama. A altura do local onde dormimos pode influenciar em algo? Cara, muito boa sua pergunta. Eu me divirto. Eu vou me entender, né? É aquela coisa, o espírito se esconde embaixo da cama. Dane-se, a minha cama é box, ele não cabe. Eu acho que eu vi isso num vídeo do Whindersson Nunes, sabe? Ele falando, cara, eu troquei a cama, agora eu durmo com o colchão no chão, quero ver alguém aparecer embaixo da cama. Independente disso, cara, ele não precisa de ficar embaixo da cama, ele vai ficar de pé te olhando. É curioso. Quando um obsessor ele quer, ele faz, não adianta. Ele pode grudar no teto, ele pode ficar no canto, ele pode ficar no pé da tua cama, ele pode fazer cosquinha, ele pode brincar de, oi, adivinha quem é, uhul, não é mesmo? Então não importa, cara, se sua cama é assim, você não tem parede ou não parede, ele vai te olhar, ele vai ficar atrás de você. O fato dele às vezes permanecer um cômodo ou permanecer no canto é que, vamos lá. Qual é o melhor lugar para poder ter uma abrangência sobre movimentações de pessoas dentro da sua casa? Ele pode ficar na sala olhando as pessoas entrarem e sair. Ele pode ficar do lado de fora da janela observando a movimentação. Ele pode ficar até atrás da sua porta. Ele pode ficar dentro do armário. Ele pode ficar onde ele quiser. O fato é, todo lugar tem espíritos, todo lugar tem obsessores, todo lugar tem criaturas do mundo espiritual que podem entrar e sair da sua casa. O que vai fazer ele prender-se a você são seus comportamentos, suas atitudes, a sua conduta e N fatores que podem levá-lo a olhar e falar, cara, gostei desse cara, acho que eu vou ficar com ele. Se uma pessoa que fumava, bebia, morreu, cara viciado, morreu, beleza. Ele vai continuar se alimentando do vício, só que ele vai procurar o quê? Pessoas que consumam a mesma coisa. Por quê? Vocês carregam a mesma energia. Então, se você fuma ou bebe, o cara fumava e bebia, ele vai falar, pô, o cara tem o que me fazia vivo, o que eu gostava, o que eu queria. Vou ficar com o cara. Por quê? Porque ele tem a energia que eu preciso. Ponto. Ele gruda em você. Se tua casa tem parede, tem teto, né? Como diria aquela música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Então não importa, cara. Você pode morar numa casa que não é casa. Vai estar sujeito a isso. Vai estar, não tem como. Vamos lá. Wolf Ghost Gameplay. Saudações, tio e família Sprook universitários. Como vai? Bem. Me chamo Pedro e minha dúvida são as seguintes. Taca-lhe dúvida. No Spook Responde número 34, o senhor conta sobre como aprendeu inglês e gostaria de saber de seu contato com o mundo espiritual. Ajuda a facilitar o entendimento de uma língua estrangeira? Por exemplo, o fato de o senhor se comunicar com guias que em vida foram chinês, alemão... E também hoje em dia se deparar com diversos seres dos vários locais, enfim. Sei que espiritualmente falando, a comunicação está além de uma língua e que isso não significa nada.
Mas para você, aqui em vida, você nota alguma facilidade maior? Espero que tenha dado para entender, e desculpa se foi bem besta a minha pergunta, é que fico impressionado com o seu nível de intelecto e determinação nos estudos. Eu acho que eu sou mais determinada nos estudos do que intelecto, mas, bom, eu vou contar isso para depois vocês. Te admiro demais e, por fim, diz algo sobre os livros que pretende publicar, pois você apenas comentou nos primórdios do canal que havia esse plano, mas nunca esclareceu. Gratidão por tudo e namastê. Então, a sua pergunta é interessante, porque é o seguinte. Eu sempre disse que nessa vida a gente relembra muita coisa e o tempo de aprendizado é ínfimo. É complicado, mas é verdade. Eu lembro que numa revista dessas de ciência, na banca, existia uma conta que os caras fizeram sobre a diferença desde que o mundo surgiu, a existência do ser humano, o cara pegou e dividiu o tempo de existência do ser humano com a origem da Terra. E descobriu que nós estamos, né, nessa grandiosidade, 3 segundos na Terra. Quer dizer, numa conta desse tipo, o cara pensou, cara, a existência do homem se limita a mais ou menos 3 segundos desde a origem, do tempo que a Terra foi criada. Então assusta, significa que você realmente mais relembra do que aprende. E é fato. Quantas vezes você acha que você foi engenheiro? Quantas vezes você acha que você foi, sei lá, cientista, matemático? Você já teve a mesma profissão muitas e muitas e muitas vezes. O que justifica certas habilidades que você possa já vir nascer com elas. Imagina que talvez o Neymar possa ter vindo como um excepcional jogador de futebol, porque muitas vezes ele jogava bola. Ou seja, ele já tinha essa habilidade e hoje ele atinge o ápice de ser um excepcional jogador de futebol. Significa que ele relembrou muitas e muitas vezes. Muito bem. O mesmo funciona com a facilidade de idiomas. Muitas pessoas têm facilidade de falar um ticaracatica do espanhol, não é mesmo? Por supuesto, mira que coisa linda. Você já manda ticaracatica, não é mesmo? A gente brinca, mas é verdade. Eu, por exemplo, eu tenho uma tia que mora em Buenos Aires, então eu viajei sempre para Buenos Aires e me familiarizei com as expressões, com a forma como eles falam, com as entonações. E aí você vai pegando os trejeitos, é que nem bicicleta. Uma hora você olha e fala, cara, eu vou subir e vou pedalar. Eu não posso só cair. Uma hora você vai pegar o ritmo do negócio. Então, eu já falava inglês, provavelmente em vidas passadas. Eu sei, tá? Por lembranças que eu tive do meu subconsciente, que eu tive uma vida na Alemanha, que eu tive uma vida na França, que eu tive uma vida na Espanha, que eu tive algumas vidas nos Estados Unidos. Então, torna-se fácil o meu entendimento mediante ao descobrimento do que eu fui nas vidas passadas e na minha abertura do subconsciente, no qual já tem a familiaridade com o som e com a pronúncia. Então tudo isso torna-se um fator facilitador na hora de você entrar e descobrir um novo idioma que você não conhece. Então, eu lembro que quando eu me familiarizei com um médico alemão que me acompanhou ao longo da minha infância, como todo mundo já viu nos 50 bilhões de fatos sobre o tio Spook, a interpretação do que ele fala para o que eu vou escutar, ele é mediante o nosso corpo de energia, no qual faz essa ponte de comunicação. Você tem a comunicação escutada ou você tem por vibração, que seria uma comunicação mental, vamos colocar assim. Então você consegue captar essa vibração e você transforma essa vibração numa intenção, a intenção origina-se no entendimento, dizendo, agora eu sei o que você quer dizer. Só que o fato de eu ter morado na Alemanha me fez vibrar de uma maneira subconsciente, na qual me trouxe pronúncias que eu desconhecia. E como é que eu descobri isso? Eu conheci uma professora de alemão, que era irmã de uma amiga minha na época. Eu falei para ela, cara, eu posso falar alemão com você? Ela falou, mas você não fala alemão? Eu falei, vamos brincar. Aí eu comecei a falar umas palavras em alemão que o médico me vibrava. E aí ela olhava e falava, cara, você está falando alemão, onde você aprendeu isso? Eu falava, eu não aprendi, essa é a questão. Ou seja, eu sabia a entonação das palavras, eu conhecia as palavras, mas eu nunca tive uma aula.
Isso substitui uma aula de alemão? Nunca. Você tem que aprender alemão. Eu conheci as palavras, mas, pô, Rodrigo, você vai falar sem saber o que você está falando? Por isso que é importante você estar numa aula. O inglês eu tive muita facilidade por causa de vidas passadas. O meu subconsciente na época descarregou lembranças de vidas passadas mediante as técnicas de meditação que eu fazia, e aí ficou fácil no entendimento. Se você falar, tio Spook, você teve aula de inglês? Não. Eu nunca tive aula de inglês, a não ser na escola e tudo mais. Mas eu nunca tinha feito uma aula particular de inglês. Eu não sei, eu não gostava de aulas de inglês. E aí eu fui ver vídeos em inglês, né? Obviamente TV a cabo foi assim um alicerce incrível no meu aprendizado de outro idioma. E aí quando eu comecei a ver os vídeos, comecei a aprender mediante a pronúncia, ao vocabulário, criando vocabulário, ficou mais fácil. Por mais que isso seja curioso, né? Você vai criando frases mediante o que eles vão falando, as expressões dos artistas, né? Então você vai criando isso e você vai usando no seu dia a dia. E aí um dia, num trabalho que eu tive, numa empresa que eu estava trabalhando, eles chamaram uma professora de inglês para fazer um teste com todo mundo. E aí eu falei, não, vou ser testado em inglês, eu não quero. Que chato. Aí veio uma professora e falou, olha, fala comigo em inglês. Eu comecei a falar com ela em inglês. Ela falou, nossa, que legal, seu inglês é avançado. Onde é que você aprendeu? Eu falei, não aprendi. Eu vi a TV a cabo e eu tenho uma facilidade de entendimento. E aí eu comecei a falar inglês. Ela falou, cara, que legal. E eu trabalhava em banco de investimento estrangeiro falando inglês. Eu trabalhei depois numa empresa multinacional que eu atendia clientes lá de fora. Eu trazia investidores para a empresa e viajava com eles. Então eu tinha que falar inglês. Então a facilidade de você criar um vocabulário, de você poder exercitar as palavras e dar a cara para bater, faz com que você tenha essa percepção. Agora, o fato de você me colocar como uma pessoa de intelecto, eu acho que eu sou muito mais determinado nos estudos. Até outro dia eu estava falando com a Dani, né? O meu notebook aqui travou. Ele quebrou, pagou o meu notebook. Eu fui, peguei a chave de fenda e fui dar cara. Abri meu notebook, um MacBook Pro, eu abri, tirei todas as peças, recoloquei as peças. Mesmo assim ele começou a apitar, eu falei, bom, criou vida. Abri de novo, recoloquei, trocando as peças de lugar, as memórias, e ele voltou a funcionar, cara. Aí a Dani falou, nossa, pô, você é um cara inteligente. Não sou inteligente, eu sou um cara que eu sou determinado. Eu vou atrás, eu corro, eu vou perseguir o meu objetivo. Eu sou teimoso naquilo, eu vou teimar até o final. Eu não deixo a coisa ficar ali parada. Eu quero porque quero e vou correr atrás. Entendeu? Eu lembro que quando eu fui numa entrevista numa das Sociedade das Ciências Antigas, feita por padres espanhóis, eles me chamaram para conversar e eu acho que eu fui um dos únicos na época que realmente teve acesso a esses caras, porque eles não gostam muito de ficar trazendo inscritos para dentro do seu mundo, pelo menos era isso que passava. Foi dentro de uma igreja. E eles marcaram uma reunião comigo, eu cheguei lá, eles olharam para minha cara, 3 caras, sendo um espanhol. Ele olhou e falou, cara, você é um cara muito inteligente. Eu falei, eu não sou inteligente, eu sou um cara esperto. Ele falou, não, você é inteligente, você não é esperto. Eu não sabia nem o que responder. Mas eu vou contar essa história da Sociedade das Ciências Antigas no 50 bilhões de fatos ao meu respeito. Bom, meus amigos, já deu aqui uma eternidade esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, foram praticamente 50 minutos de vídeo. Eu agradeço de coração a todos vocês, agradeço os novos inscritos. Assim, eu tenho recebido muitos e-mails ainda redundantes sobre assuntos que já foram discutidos. Gente, vamos fazer a escolinha do Tio Spook, tá? O que é a escolinha do Tio Spook? Assistam os vídeos da playlist de mediunidade, para vocês entenderem como funciona o processo da mediunidade. O Tio Spook não é médium, o Tio Spook é clarividente, treinado e licenciado pelas Filipinas, tá bom? Então, né, tomem cuidado. Tio Spook, eu sou médium igual você. Eu não sei, não sou médium, não sou. Eu sou clarividente e certificado, tá? Então eu tive ali meu certificado de Higher Clairvoyance, como vocês viram nos 50 bilhões. Assistam 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa.
o podcast Diabo Revelado, que é fundamental para vocês poderem resetar o botãozinho, começarem a aprender coisas interessantes, rever conceitos, né? Eu acho que é importante isso. Playlist do budismo é excepcional para que vocês também comecem a aprender coisas novas. O Transforme-se é incrível, recomendo que vocês escutem também. Por favor, façam a escolinha do canal para aprender um pouco mais. E aí depois me mandem e-mails, que nem os meninos. Tenho dúvida sobre um vídeo tal, tenho dúvida sobre o vídeo tal. É fundamental isso, tá? Porque tem muita gente que me manda... faz análise de Kid Boy, faz análise de GG, faz análise... Não, já tem um vídeo no canal chamado Analisar ou Não, eis a questão, quando eu explico como é o processo de análise, o que eu devo analisar, como funciona tudo. Então, por favor, tá bom? E não se esqueçam, tá? Aqui, ó. Caneca do canal, ó. Spruik House, olha aqui, ó. Spruik House Casa Sobrada, está aqui, ó, caneca linda. Esse desenho aqui fui eu que escolhi. Fui pessoalmente escolher esse desenho incrível. Como diria Luciano Huck, né? O desenho incrível. Ó, olha só que legal, uso universitário de ametista. Olha que coisa linda, tá? Isso aqui eu e a X-Spook, a gente foi até uma mineradora, tá? Esse aqui é meu, tá? Esse aqui é meu universitário de ametista. Eu tenho esse, tem um outro que eu adoro. Tá? É ametista mesmo, é pedra preciosa, tá? Vale a pena ter em casa. E o que eu uso aqui, ó o saquinho aqui da macumbaria do tio Spook. Essa aqui é a medalhinha de São Bento, que também é vendida lá no canal para auxiliar a gente, para poder alavancar aqui o canal financeiramente. A gente utiliza esses recursos para comprar lapela, iluminação, para poder ajudar sempre, tá? Essa aqui é a medalhinha de São Bento, tá, que eu utilizo, tá? Cadê a medalha aqui, ó? A medalha tá aqui, tá? A medalha de Seu Bento tá aqui, tá? O tercinho de São Bento tá aqui, tá? Incrível, muito legal, tá? As medalhinhas não tem o tercinho de São Bento, esse tercinho aqui é meu, tá? Eu utilizo essa medalhinha para ritual de exorcismo, tá? Que eu já mostrei aqui em alguns vídeos de limpeza de casa, tá? Isso aqui é meu, tá? Mas está lá sendo vendido, acho muito legal. Tá? Tenham a sua, tá? É muito legal ter esses objetos como para poder também ajudar o canal, mas também para poder exercitar um pouquinho o princípio da fé de vocês, a devoção, o respeito, tá? Por favor, dê uma olhadinha lá, casasassombradas.com.br, tem coisas legais para dar de presente, lembrancinhas para vocês, para casa de vocês, tá bom? De novo, muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem, muito obrigado aí por gostarem do tio Spook, da tia Spook, da Lilo que tá fazendo bagunça aqui, tadinha. Muito obrigado de coração e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.